Oi, gente, tudo bem? A gente vai estudar nesse capítulo 2 sobre os registros da história. Bom, nessa primeira página aqui, depois olhem na apostila de vocês, tá? Tem dos dois lados isso daqui. É considerado um vestígio lá do período da pré-história, tá? São dos povos bem antigos que a gente vai estudar. E esses povos, eles viviam em cavernas, eles desenhavam com sangue de animais e tudo mais que eles encontrassem, que pudessem sair uma corzinha ali. Então, eles desenhavam essas imagens que representavam como eles viviam, a caça, né, que eles caçavam, e como eles viviam ali dentro da sociedade deles, né? E é chamado de pintura rupestre. Tem essa página e a da frente, depois podem conferir aí, tá? Bom, nesses registros da história, podemos conferir, né, o estudo do passado, que como eu já disse, né, já expliquei em aula anterior, o estudo do passado é relacionado aos historiadores. Ou seja, o historiador, ele estuda o que o homem viveu, né, no passado, e ele vai encontrando os vestígios, encontrando o que a pessoa deixou ali, né, conforme ela foi vivendo, para conseguir construir uma história, né, interpretar, analisar e concluir para construir uma história para nós entendermos hoje, né, que é o presente, o que aconteceu antes de termos nascido e tudo mais. E dentro desse estudo do passado, a gente pode verificar aí, né, que aconteceram muitas transformações com o passar do tempo. E na página 276, que é essa daqui, a gente vai ter fontes históricas, ou seja, são coisas que ou foram deixadas ou foram passadas de uma pessoa para outra do que aconteceu ao longo dos anos. Então, a primeira imagem aqui, essa primeira, são as fontes materiais, né? Que é tudo aquilo que se enquadra em objetos, roupas, joias, brinquedos, construções, etc. Essa segunda aqui são chamadas de fontes orais, que são relatos, entrevistas, narrativas, contos, ou seja, tudo aquilo que é contado, né, para uma pessoa, repassado de uma pessoa para outra e tudo mais. Depois temos essa aqui, que são fontes imaginéticas, que são consideradas, né, imagens. São pinturas, desenhos, mapas, cartazes, fotografias, etc. E por último, temos as fontes escritas, que podem ser documentos, cartas, diários, etc. Depois disso, a gente vai estudar sobre a valorização do idoso. Bom, com o passar do tempo, né, as pessoas que são mais velhas, que são chamadas de idosos, elas vão acumulando conhecimentos, acumulando experiências, né? Então, elas são consideradas memórias vivas, ou seja, elas transmitem muitos conhecimentos, né, para nós. E, por exemplo, como eu disse, né, em algumas sociedades, esses idosos são considerados memória viva, que eles podem nos mostrar muito sobre os conhecimentos, né, do que já aconteceu ali, antes mesmo de termos nascido,
né, contar sobre costumes, tradições, modos de viver e tudo mais, né? Eles nos ajudam ali a comparar o que mudou e o que permaneceu, né? Igual. E, por exemplo, essa imagem aqui é de um idoso, tá? Ele é de uma tribo indígena chamado Krau. E essa aldeia, né, deu esse exemplo aqui para mostrar que, por exemplo, nas tribos indígenas, a pessoa, quanto mais velha ela é, mais ela transmite sabedoria, mais ela é importante. Então, além disso, ela é respeitada. Então, por isso que é a valorização do idoso. Quanto mais velho, mais respeito e tem mais conhecimentos. Depois disso, a gente vai estudar sobre o trabalho dos historiadores. Depois, olhem essa imagem, tá? E é bom ler certinho cada item, tá? Bom, como eu disse, né, os historiadores são profissionais que conseguem analisar, interpretar vestígios, fontes históricas, né, como eu mostrei os exemplos, comparando e interpretando todas elas, né? Tudo isso que foi deixado pelo homem, que são chamados de vestígios. E, por exemplo, quando um historiador analisa, por exemplo, uma carta, uma pintura, uma fotografia, ele faz um questionamento, né? Ele investiga ali tudo que está envolvido. Ele investiga, por exemplo, o material que foi feito, se está mais velho, né? Se está preservado. Ele analisa tudo isso e a partir daí ele vai conseguir chegar numa conclusão aí, né? Numa teoria, né, de algo que ele pode estar certo ou não. E, bom, nessa imagem aqui que eu mostrei pra vocês, é a imagem de tipo um pedaço, não sei se é bem um pedaço de cimento, algo assim. É como se fosse um papel deles, mas é algo bem grosso, sabe? Tipo um pedaço de parede. Aqui eles dizem que é uma análise de relevo. Mas enfim, aqui nessa imagem, eles analisam, né, os gladiadores que viviam lá em Roma, né, no tempo aí que tinham esses gladiadores. Mas enfim, eu não vou entrar muito em detalhe, porque os gladiadores lá de Roma não faz parte da matéria. Isso aqui é só para mostrar a interpretação que foi feita para chegar a uma certa conclusão para construir uma história. Então, cada detalhe da imagem, por exemplo, tem as setinhas indicando, por exemplo, uma setinha indica as batalhas, né? Que era considerado um lazer para as pessoas. Outra setinha indica as construções, né? Que eram feitas na época como espetáculos. Outra que indica os governadores. Essa aqui, por exemplo, indica os governadores que tinham um certo destaque dentro da sociedade. É do século I, tá? Essa imagem é representada de uma luta entre leões e gladiadores. Esses gladiadores é como se fossem lutadores, tá? De uma certa forma, eles estão lutando ali para sobreviver com os leões, né? No caso, eles queriam matar os leões. Então, aqui, cada setinha explica, sabe? O que significa cada item que está na imagem. Depois disso, a gente vai estudar sobre a construção do conhecimento histórico. Então, como a gente já viu, as fontes históricas são muito importantes
né, são fundamentais para o estudo da história. E por meio, né, de todas essas análises, os historiadores desenvolveram muitas interpretações, né, muitas ideias do que aconteceu lá atrás. E, por exemplo, como os historiadores estão sempre estudando, estão sempre analisando tudo, buscando informações, então a história acaba mudando a todo momento. Muitas coisas acabam sofrendo alterações. Igual, por exemplo, nessa imagem aqui, é de uma cultura, né? Uma civilização maia, que a gente vai estudar depois, tá? Que lá na América Central, mas não vou entrar muito em detalhes, porque não faz parte do conteúdo, mas eles descobriram algumas cidades e com essa descoberta, né, dessas outras fontes históricas aí, eles conseguiram chegar em outra conclusão, ou seja, eles chegaram à conclusão de que a população que eles achavam que tinha um certo número, dobrou o número, né, com essa descoberta que eles fizeram. Então é basicamente isso. E lembrando que não existe uma verdade, tá? Absoluta aí para a história. O que é verdade para mim pode não ser verdade para outro, e tudo isso está em constante mudança, tá? Tudo isso acaba sofrendo novas alterações conforme os estudos. Depois a gente vai estudar sobre sujeitos históricos. Bom, esses sujeitos históricos têm esse nome porque são pessoas que participam de todo o processo dessa construção histórica. Então, por exemplo, existem os sujeitos históricos individuais e os sujeitos históricos coletivos, né? E, bom, sujeitos históricos são todos nós, né? Que participamos aí de toda a história, que deixamos algo, né? Deixamos algum vestígio aí. Então, todos nós somos considerados sujeitos históricos, que a gente participou, né, de toda essa história. Então, por exemplo, somos sujeitos individuais ou somos sujeitos históricos coletivos, que são aqueles que vivem dentro de sociedades, participam, né, de toda a cultura aí. Bom, agora a gente vai ver sobre as questões. Eu passei umas questões para vocês e tem o textinho aqui que eu queria falar, inclusive. Esse textinho aqui, ele fala sobre DNA, que é uma coisa que a gente tem, né, na gente, assim, que é chamado de DNA, e que prova que as mulheres vikings também guerreavam. Bom, os vikings são povos nórdicos, tá, que vocês vão estudar ainda também, que viviam aí num certo período, e eles colocaram esse textinho aqui de interpretação, tá? Que mostra sobre a mudança, né, de todos os detalhes aí que foram estudados. Bom, então esse texto, ele quer passar pra gente que, analisando aí o DNA, né, que é aquilo que a gente tem no nosso corpo, eles analisaram que as mulheres não somente iam à guerra, como também podiam exercer funções militares e estratégicas no povo nórdico, tá? Então, alguns pesquisadores identificaram no esqueleto alguns traços femininos, como as características dos ossos, das bochechas e do quadril, que fez chegar, né, a essa análise. Aí tiveram os resultados e encontraram aí os cromossomos, né? É que assim, é que vocês não vão estudar isso agora, mas numa matéria chamada biologia, a gente estuda sobre uma partezinha da gente que é chamado de cromossomo X.
Então, mulher tem 2 cromossomos X, o homem tem um cromossomo X e um cromossomo Y. Mas é só para entender, tá? E depois, eles explicam aí, né, com as análises, e depois tem a imagem do túmulo que foi aberto, né, de tudo que foi estudado aí. E vocês podem responder as questões. Aí a número 1 é sobre esse texto. A número 2 é sobre uma tirinha das aventuras de Calvin e Haroldo, tá? Então, são quadrinhos que falam sobre a fotografia. Então, por exemplo, aí nos quadrinhos eles falam, né? Tanto que um deles tira a foto, só que, o que acontece? A foto, ela tem os 2 lados. Tem o lado que a gente quer mostrar, né? Que é o lado que pode não ser o real. E tem o lado que é real. Por exemplo, tirou a foto aqui do menininho no último quadrinho. A cama dele tá bagunçada. Só que ele vai mostrar na imagem o que ele realmente quer. Então, a foto pode sair só dele, ninguém vai ver ali o quarto bagunçado, né? Então, o que é passar pra gente isso? Que a imagem, nem sempre o que a gente vê é realmente o que temos ali que é real, que é verdadeiro. Aí depois vocês vão responder, tá? A letra A, B e C dos quadrinhos. Aqui no primeiro quadrinho, ele fala que a fotografia né, nem sempre mostra a verdade, que é o que as pessoas acham, né? Que uma foto ali mostra a verdade. E então é isso, gente. Espero que dê certo. Se tiverem alguma dúvida, manda mensagem, tá? E é isso. Até mais. Fiquem com Deus.